Antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta. Eu creio, porque hoje Deus vai abrir seus olhos para uma verdade espiritual poderosa que pode transformar completamente a sua fé. É hora de oração. Em um mundo onde tantas vozes tentam disputar a nossa atenção, existe uma realidade que atravessa séculos, culturas e nações. A atuação dos anjos, seres espirituais, mencionados repetidas vezes na Bíblia, como instrumentos diretos de Deus para cumprir seus propósitos. E quando começamos a mergulhar nessa verdade, algo poderoso acontece, menos nosso coração desperta para uma dimensão espiritual que sempre existiu, mas que muitas vezes ignoramos. A Bíblia nunca aborda o tema dos anjos como algo pequeno, simbólico ou misterioso demais para ser compreendido. Ela revela a presença constante desses mensageiros, desde o Gênesis até o Apocalipse, descrevendo suas ações, missões e intervenções no mundo humano. São mais de 200 passagens que deixam claro: os anjos do Senhor são espíritos ministradores enviados por Deus. Seres que não podem ser vistos com os olhos naturais, porque pertencem a uma esfera espiritual que funciona paralelamente à nossa realidade física. E quando entendemos que, assim como existe luz e trevas, bem e mal, também existe uma organização espiritual agindo de forma constante, nossa percepção muda. O céu não está em silêncio. O mundo espiritual está em movimento. E a cada oração, a cada clamor, a cada lágrima derramada aos pés de Deus, algo é ativado nesta dimensão invisível. Algo que envolve anjos preparados para agir. Entre eles, existem aqueles que ficam diante do trono de Deus apenas para adorá-lo. Suas vozes ecoam como trovões, formando um coral majestoso que declara a glória do Senhor sem cessar. Cada nota entoada é carregada de reverência, força e adoração pura. Outros anjos são guerreiros, verdadeiros soldados espirituais preparados para batalhas intensas. E é justamente por isso que a Bíblia chama Deus de Senhor dos Exércitos. Em Isaías, em 2 Reis e em tantas outras passagens, vemos relatos impressionantes da atuação desses seres. Lembra-se do episódio em que o servo de Eliseu, apavorado, olha ao redor e vê apenas o inimigo cercando a cidade? Mas quando Deus abre os olhos espirituais daquele jovem, ele vê montes repletos de cavalos e carros de fogo. Aquela visão não foi uma metáfora, não foi um sonho, não foi simbolismo. Eram anjos reais, enviados com um propósito real. Isso significa que, quando o inimigo se levanta contra você, contra sua casa, contra sua família, o céu não fica indiferente. O mesmo Deus que enviou carros de fogo para Eliseu, ainda envia seus anjos para proteger aqueles que o temem. E quando compreendemos essa verdade, começamos a enxergar nossas lutas por uma perspectiva diferente. Não estamos sozinhos. Nunca estivemos. O povo de Israel experimentou inúmeras vitórias, porque Deus estava com eles e enviava a ajuda do céu. Em Josué 5, ocorre um dos encontros mais marcantes de toda a Escritura. Josué, diante de uma batalha decisiva, vê um homem com uma espada desembainhada. Ele pergunta: "Você é dos nossos ou dos nossos inimigos?" A resposta é firme e ao mesmo tempo reveladora: "Venho como comandante do exército do Senhor." Isso indica uma estrutura espiritual muito mais organizada do que imaginamos. A hierarquia, a liderança, a propósito. Os anjos não agem de forma solta ou desordenada. Eles se movem conforme a ordem do Altíssimo. E se Deus enviou seu comandante para estar ao lado de Josué, como não enviaria ajuda ao seu povo nos dias de hoje? Quando oramos, quando clamamos, quando nos rendemos diante do Senhor, o céu se mobiliza. Nenhuma batalha que você enfrenta é pequena demais para Deus. Nenhuma lágrima que você derrama passa despercebida. A cada clamor sincero, algo se agita no mundo espiritual. E anjos são enviados com missões específicas. Há também os anjos mensageiros, como Gabriel, que aparece no Evangelho de Lucas, anunciando o nascimento de João Batista. Em Daniel 10, vemos um detalhe que quase sempre passa despercebido. A resposta de Deus para Daniel enfrentou resistência no mundo espiritual. O anjo que trazia a revelação lutou por semanas contra forças malignas, até que Miguel, um dos grandes príncipes celestiais, veio ajudá-lo. Isso nos mostra que nossas orações, mesmo quando parecem não ser respondidas, estão movendo o mundo espiritual. Existe luta, existe guerra, existe resistência. O silêncio aparente nunca significa a ausência de ação. Às vezes, o que está demorando para você é resultado de uma batalha espiritual intensa acontecendo além do que seus olhos podem ver. Por isso, desistir
nunca pode ser uma opção. Quando você continua orando, quando insiste em clamar, quando mantém seu coração firme, você está abrindo caminho para que o céu se manifeste. E como podemos receber essa ajuda dos anjos? A Bíblia dá a resposta de maneira clara. Em Mateus 4:6, um texto que muitas vezes é citado fora de contexto, está escrito que Deus dá ordens aos seus anjos para guardarem seus filhos. Isso significa que cada pessoa que crê no Senhor vive cercada por uma proteção espiritual que nem sempre percebe. Quantos livramentos você já recebeu e nem imagina? Quantos perigos te rondaram e foram interrompidos antes mesmo de você perceber? Quantas vezes você acordou, seguiu sua rotina, voltou para casa em paz e nem soube que anjos estavam ao seu redor? Apesar de tudo isso, existe um ponto crucial. A falta de oração enfraquece nossa vida espiritual. Quando não oramos, deixamos brechas. Quando deixamos brechas, permitimos que o inimigo encontre espaço. E quando o inimigo encontra espaço, ele tenta paralisar, confundir e destruir. Assim como os anjos têm funções específicas, nós também temos responsabilidades. Não adianta esperar a ajuda do céu se não buscamos a presença de Deus com sinceridade. A oração é o elo que nos conecta ao trono. É através dela que o sobrenatural se manifesta. A Bíblia diz que a oração fervorosa tem grande poder. Daniel não desistiu. Ele orou por semanas. Ele se manteve firme. E finalmente, a resposta chegou. Isso nos ensina que quando oramos, movemos céus. Quando clamamos, agitamos o mundo espiritual. Quando persistimos, atraímos a intervenção divina. É por isso que Salmos 91:11 carrega uma promessa tão profunda. Ele dará ordens aos seus anjos para que te guardem em todos os teus caminhos. Quando louvamos, agradecemos e declaramos a palavra de Deus, ativamos princípios espirituais que ampliam a ação desses anjos em nosso favor. Nossas palavras têm poder, não porque vêm de nós, mas porque quando estão alinhadas com Deus, se tornam armas espirituais capazes de transformar nossa realidade. Muitas famílias hoje vivem debaixo de ataques espirituais porque não cultivam a oração. Quando uma casa não busca a Deus, ela se torna vulnerável. O inimigo entra sorrateiro, trazendo confusão, desânimo, medo, brigas, tristeza, frieza espiritual. Mas quando uma família ora unida, sua casa se torna blindada, o ambiente muda, a atmosfera muda, a paz volta, a presença de Deus se manifesta. E nos momentos de guerra espiritual, porque sim, todos enfrentamos batalhas, não precisamos ter medo. Precisamos lutar com as armas corretas: fé, oração, clamor e a autoridade do nome de Jesus. A Bíblia afirma que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Essa promessa não é poética, ela é real, é literal. E existem testemunhos que revelam a profundidade dessa guerra espiritual. Um missionário chamado Fred, por exemplo, relatou que em sua primeira missão evangelística, enfrentou forças malignas em uma vila mergulhada em práticas ocultistas. O ambiente era pesado, sombrio, opressor, mas ele orou, ele clamou, ele buscou a presença de Deus com fervor. E naquele momento uma luz envolveu seu corpo. O espírito maligno que o enfrentava fugiu sem resistir. No dia seguinte, a vila inteira parecia diferente. Pessoas foram alcançadas, libertas, transformadas. O que aconteceu ali? Deus enviou seus anjos. Outro testemunho vem de um casal africano que não conseguia engravidar, porque havia um objeto amaldiçoado dentro da casa. Quando o missionário identificou o item, eles oraram, jejuaram e, com fé, destruíram aquilo. 3 meses depois, a esposa engravidou. Isso nos alerta para algo sério. Nem tudo que permitimos entrar em nossas casas tem uma origem boa. Alguns objetos carregam influências espirituais negativas. Esculturas, símbolos, itens usados em práticas ocultistas, objetos ligados à feitiçaria, tudo isso pode abrir portas para opressões. Livros, jogos, conteúdos e até filmes que alimentam ideias espiritualmente perigosas também podem influenciar a atmosfera de um lar. Em Atos 19, novos convertidos queimaram seus livros de ocultismo. Foi radical? Sim, mas foi necessário. Alguns passos espirituais exigem firmeza. Nossos lares precisam ser cheios da presença de Deus. E para isso, é essencial conhecer e ativar os dons espirituais mencionados em 1 Coríntios 12. Muitas pessoas enfrentam ataques porque carregam dons poderosos. O inimigo teme o que Deus colocou dentro de você. Ele tenta calar,
antes mesmo que você descubra a sua identidade espiritual. Por isso surgem críticas, lutas internas, instabilidades emocionais, cansaço extremo, pensamentos de desistência. Não é coincidência. É guerra. Mas a Bíblia diz que nenhum dom que Deus concede é em vão. Ele abre portas, traz propósito, gera impacto. E nenhuma arma forjada contra você terá êxito se você permanecer firme. Então busque a Deus com intensidade. Leia a palavra. Ore com profundidade. Se envolva com a presença dEle. É nesse ambiente que seus dons crescem. O inimigo sabe quem você é e teme o que você carrega. Mas você não está só. Anjos caminham com você. Promessas te cobrem. Deus luta por você. Mesmo quando o ataque parece insuportável, Ele te sustenta. E lembre-se, o inimigo muitas vezes usa pessoas próximas, menos assim como fez com Judas menos, mas sua luta não é contra carne, nem sangue. Não saia do propósito. Deus é fiel. Deus é justo. Deus te levanta no tempo certo. E agora, se essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários o que Deus te revelou. Deixe seu like para que esta palavra alcance mais vidas. E se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que edificam profundamente a sua fé.